Bem-vindos a este módulo introdutório sobre escalonamento de tarefas em sistemas de tempo real. Sistemas de tempo real, sistemas que executam programas que são programas recorrentes, infinitos, ao qual nós normalmente chamamos tarefas, e que têm de alguma forma que acompanhar o estado de um meio envolvente, de um processo físico com o qual interagem e atuar sobre ele a tempo para conseguir controlar a sua evolução no futuro. Um dos problemas que se coloca é quando determinado sistema requer a execução de múltiplos programas ao mesmo tempo ou de múltiplas tarefas dentro do mesmo processador. Nessa circunstância, nós temos que alternar no tempo entre a execução de uma tarefa e de outra tarefa no fundo, construímos aquilo que se chama um escalonamento, ou seja, uma ordem de execução das várias tarefas. Nós podemos definir dessa forma a função de escalonamento, como sendo aqui designada a função sigma, que é uma aplicação de R+ em N0+, ou seja, é uma aplicação dos números reais positivos nos números naturais mais zero, mais o zero. No fundo, os números reais positivos correspondem a tempo, a instantes temporais, e os números naturais correspondem à identificação discreta das várias tarefas que estão a executar em cada instante temporal no CPU. Por isso, nós podemos dizer que o valor I, que no fundo corresponde à identificação da tarefa que está a executar num certo momento, é determinado pela função sigma nesse instante t, que corresponde a um certo instante temporal. Quando o processador está livre e não está a executar nenhuma tarefa, normalmente a função sigma retorna o valor zero, que corresponde àquilo que em inglês se chama um momento idle, ou em português em que o CPU está livre e por isso não está a executar nenhuma tarefa. A função sigma t, ou seja, a função escalonamento, é uma função de grau, cujo traçado na realidade corresponde àquilo que em gestão de projetos comumente se chama um gráfico de Gantt. É um gráfico que permite basicamente ver qual é que é a distribuição, neste caso do processador, pelas várias tarefas ao longo do tempo. Um determinado exemplo, nós temos aqui um sistema em que queremos executar 3 tarefas. Vamos concentrar ou considerar apenas 3 instâncias, ou seja, uma instância de cada uma dessas 3 tarefas, e vamos considerar essas 3 instâncias, os 3 jobs, como sendo o conjunto o job 1, o job 2 e o job 3. A certa altura temos esses 3 jobs prontos a serem executados e a função de escalonamento decide qual é que é, em cada instante, aquilo que vai ser executado com algum critério. Por exemplo, neste instante decidiu executar o job 1, entretanto, quando terminou, executou o job 2 e depois, finalmente, o job 3 nesta sequência, fazendo esta sequência temporal que corresponde a um determinado escalonamento de tarefas. Uma questão muito importante para os sistemas de tempo real é saber se esta ordem de execução de tarefas vai ou não cumprir os requisitos que estão associados ao conjunto de tarefas, em particular os requisitos temporais. Ou seja, nós vamos ver se um determinado escalonamento é ou não praticável, ou em inglês nós dizemos tipicamente feasible. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um escalonamento é praticável quando cumpre as restrições que estão associadas e, em particular, as restrições temporais. Um conjunto de tarefas diz-se, por sua vez, escalonável quando, ou seja, em inglês traduzimos normalmente por Schedulable Task Set, quando existe pelo menos um escalonamento que é praticável para esse conjunto. Ou seja, temos um conjunto de tarefas e existe pelo menos um escalonamento, ou seja, uma ordenação de execução no tempo que permite cumprir as restrições temporais. Quando existe essa tal ordenação ou esse escalonamento praticável, nós dizemos que o conjunto de tarefas é escalonável, porque é possível encontrar uma ordenação no tempo que permite cumprir com as restrições, em particular as restrições temporais. Exemplo, neste caso, por isso temos um conjunto de tarefas, é o dado de entrada para um problema de escalonamento, e temos um conjunto de restrições que lhe estão associadas. O problema de escalonamento corresponde a nós encontrarmos uma atribuição de tempo de processador às tarefas
que permita executar as tarefas completamente, por isso, em cada instância, terminar essas instâncias, desde a ativação até à terminação, cumprindo as restrições temporais. Num caso aqui apenas de exemplo, vamos considerar este conjunto de jobs. São 5 jobs, em que o I varia de 1 a 5, em que cada job é caracterizado por um tempo de execução, que neste caso em particular é uma unidade de tempo para todos estes 5 jobs. Eles chegam todos ao mesmo instante, ou seja, ficam todos ativos no instante temporal 1, como uma unidade de tempo, têm uma deadline ou um prazo para a execução de 5 unidades de tempo e uma possibilidade ou um escalonamento possível para este conjunto de tarefas seria, olhando para este gráfico de Gantt, em que nós no instante temporal 1 temos todas as ativações das 5 tarefas, seria este escalonamento que está representado neste gráfico de Gantt, em que temos primeiro a execução da tarefa 1, ou do job 1, depois da 2, da 3, da 4 e da 5 em sequência, e estas setas para baixo indicam os respectivos prazos. E por isso nós conseguimos ver que todas as tarefas terminam a sua execução dentro do prazo. Este é um exemplo de um escalonamento praticável e, por isso, este conjunto de tarefas é um conjunto de tarefas escalonável, porque é possível encontrar um escalonamento que é praticável. Um aspecto muito importante dos algoritmos de escalonamento é, digamos assim, qual é que é o algoritmo que nos leva a encontrar o escalonamento em concreto. Ou seja, nós temos um conjunto de tarefas, um conjunto de restrições e qual é que é a forma que nos vai permitir encontrar essa ordem de execução no tempo que nos vai permitir cumprir as restrições temporais. Essa forma corresponde ao algoritmo de escalonamento, no fundo o método de resolução de um problema de escalonamento, e é muito importante não confundir o algoritmo com o escalonamento em si. Por isso o algoritmo é a forma como nós vamos encontrar esse ordenamento no tempo e a ordenação em si corresponde ao escalonamento, ou seja, ao resultado do algoritmo. Os algoritmos de escalonamento podem ser classificados de múltiplas maneiras, por exemplo, preemptivos, não preemptivos, ou seja, se permitem explorar a capacidade de algumas tarefas poderem ser interrompidas por outras de maior prioridade ou não. Por exemplo, se são estáticos ou dinâmicos, ou seja, se são algoritmos que apenas trabalham com propriedades que estão fixas ou se são propriedades que podem variar dinamicamente, propriedades das tarefas. Se trabalham offline ou online, no sentido de são escalonamentos que podem ser construídos antes do sistema começar a funcionar ou enquanto o sistema está a funcionar. Também podem ser classificados como ótimos ou subótimos. Ótimos quando otimizam uma determinada propriedade e subótimos quando são apenas heurísticos e não existe de facto nenhuma garantia de optimalidade. E também podem dar garantias de pior caso, que no fundo são os algoritmos mais interessantes do ponto de vista dos sistemas de tempo real, em que em situações de pior caso nos dão basicamente garantias de que as restrições temporais podem ser cumpridas. Por oposição, existe outra categoria chamada em inglês best effort, que fazem o melhor possível, mas sem garantias de que as restrições temporais possam ser cumpridas. Alguns exemplos. Eu gostaria, talvez, de chamar a atenção para este algoritmo, que é um dos mais antigos e que é um exemplo clássico dos algoritmos de escalonamento utilizados em sistemas de tempo real. Em inglês chama-se Earliest Deadline First, ou EDF, e que em português se poderá dizer como um algoritmo que privilegia ou que dá mais importância à tarefa cujo prazo é mais próximo. No fundo, aplica-se a uma multiplicidade de parâmetros ou de tarefas. Neste caso em particular, nós estamos a considerar aqui um exemplo em que temos um conjunto de tarefas de única instância e por isso elas são ativadas uma vez e depois têm que terminar e que tem este conjunto de propriedades. Por isso, neste caso, elas têm este tempo de execução com um determinado conjunto ou com um determinado intervalo de unidades temporais. Este é o instante em que são ativadas e este é o respectivo prazo.
E por isso, se nós representarmos num gráfico de Gantt esta execução, nós podemos representar as ativações com setas para cima e representamos as respectivas deadlines ou prazos de execução com setas para baixo. E se nós formos ver em cada instante a tarefa que está executada, por exemplo, neste instante temos esta tarefa que foi ativada, é única e por isso ela começa a executar, tem uma unidade de tempo, terminou aqui, mas neste mesmo instante são ativadas estas duas, a tarefa 2 e a 4. E aqui o que nós podemos ver é que a tarefa 2 tem a deadline mais próxima do que a tarefa 4. O que quer dizer que a tarefa 2, acaba por iniciar primeiro, porque é privilegiada por este algoritmo. No entanto, neste instante, no instante 2, há uma nova ativação da tarefa 3, que por sua vez tem o deadline ainda mais curto. Se a tarefa 2 puder ser interrompida, este algoritmo permite substituir temporariamente a execução da tarefa 2 para a tarefa 3, que tem a deadline mais curta. A tarefa 3 termina neste instante 3 e nessa altura temos a tarefa 2 e a 4 que estão em execução, a tarefa 2 continua em execução e finalmente quando termina executa a tarefa 4 e aqui o que nós podemos ver é que todas as tarefas executam dentro dos seus prazos temporais. Este é um algoritmo que é considerado um algoritmo ótimo porque se houver algum algoritmo que é capaz de encontrar um escalonamento praticável para um conjunto de tarefas com certas restrições, este algoritmo também é. E, nesse sentido, ele é indicado como sendo um algoritmo ótimo. Um outro algoritmo que também é clássico e que também gostaria de referir é este algoritmo que em inglês se chama uma classe de algoritmos, não é de facto um algoritmo, é uma classe de algoritmos que se chama de Branch and Bound, que são algoritmos, no fundo, de busca exaustiva, em que permitem verificar quais é que são todas as sequências possíveis de tarefas. São necessariamente, ao contrário do algoritmo anterior, EDF, que pode ser executado quer com o sistema em funcionamento, quer offline em termos de planeamento, este algoritmo é um algoritmo que apenas pode ser executado em fase de planeamento e normalmente não é possível executá-lo online e por isso com o sistema em funcionamento. Num caso particular, aquilo que é necessário fazer é olhar para as várias sequências possíveis e ver no tempo, por isso, qual é a sequência de tarefas com todas as possibilidades, fazendo uma busca exaustiva no espaço de possibilidades, qual é que é a sequência que melhor nos serve em termos de cumprir os requisitos temporais e que permite, por exemplo, minimizar uma certa função de custo, como, por exemplo, minimizar a energia utilizada ou, por exemplo, minimizar outra propriedade importante, como por exemplo o tempo livre no CPU ou outra propriedade que seja mais conveniente. Este é apenas um exemplo em que nós mostramos a busca pelos vários espaços possível, em que inicialmente só temos a tarefa 1 pronta, depois podemos executar a tarefa 2, ou a 3 e a 4, ou eventualmente a 2, a 4 e a 3, ou eventualmente em vez de a 2 podíamos executar a seguir a 1, a 4 e depois a 2 e a 3 ou a 3 e a 2. Aquilo que neste exemplo, com este conjunto de tarefas, nós podemos ver é que todas estas possibilidades não cumprem os requisitos temporais de alguma das tarefas e apenas este conjunto aqui permite cumprir, o que neste caso nos permite concluir que apenas este ramo, que é um escalonamento em particular, cumpriria as restrições temporais que nós tínhamos e era esse que nós iríamos utilizar para depois executar em funcionamento. E com isto eu termino este módulo que dá apenas um exemplo do que são os escalonamentos possíveis e do que é que são os algoritmos de escalonamento das tarefas, ou seja, o problema de escalonamento das tarefas em sistemas de tempo real, que é um problema fundamental porque é aquele que essencialmente determina os atrasos de execução e a capacidade que o sistema tem de cumprir os prazos que lhe são impostos, ou seja, as deadlines.